Meu próprio filho me abandonou em um asilo, sem saber que eu era milionária. Naquele dia, eu percebi que tudo o que fiz por ele não significava nada. Meu nome é Luzia. Tenho 78 anos e já passei por muita coisa nessa vida. Trabalhei duro, criei meu filho sozinha e fiz de tudo para dar a ele uma vida boa. Mas nada disso foi suficiente. Eu sempre achei que o amor de mãe era algo inquebrável. Mas aprendi da pior forma que algumas pessoas só enxergam a gente como um peso. E quando não precisam mais, jogam fora. Se você acha que dinheiro muda tudo, está enganado. Eu era rica e nem sabia. Mas antes de descobrir isso, passei pela maior humilhação da minha vida. Essa história pode parecer um filme, mas é real. E eu quero contar tudo para você. Porque ninguém merece passar pelo que eu passei. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já sofreu uma grande traição, fique comigo até o final. E se essa história te tocar, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nasci em uma família pobre e aprendi cedo que nada vem fácil. Minha mãe lavava roupa para fora e eu ajudava como podia. Ainda criança, comecei a trabalhar em casas de família, limpando e cozinhando. Eu sonhava em estudar, mas a fome falava mais alto. Cada moeda que eu ganhava ia para casa. Eu aceitava, achando que a vida era assim. Mas eu não sabia que meu maior desafio ainda estava por vir. Na adolescência, fui empregada doméstica e guardei cada centavo. Meu sonho era ter uma casa e viver com dignidade. Mas tudo mudou quando conheci um rapaz que prometeu o mundo para mim. Jovem e boba, acreditei. Até que descobri que estava grávida. Quando contei para ele, ele desapareceu. Fiquei sozinha, sem apoio, sem saber o que fazer. Mas não podia desistir, meu filho agora era minha vida. Quando segurei meu filho nos braços, senti uma força que nunca tive. Prometi que faria tudo por ele, que daria uma vida melhor do que a minha. Trabalhei sem descanso, fiz faxina, vendi comida na rua. Eu não tinha tempo para mim, mas nada disso importava. Tudo o que eu queria era garantir que ele nunca passaria fome. Ele era a minha razão de viver, meu orgulho, meu maior amor. Eu faria tudo por ele. Criar um filho sozinha não é fácil, mas eu nunca reclamei. Cada centavo que eu ganhava era para ele. Roupas, comida, escola. Nunca sobrou nada para mim. Ele cresceu vendo minha luta e eu achava que entendia. Acreditava que um dia olharia para trás e reconheceria tudo o que fiz. Mas o tempo passou e ele começou a mudar. De repente, meu menino doce já não parecia mais o mesmo comigo. Quando ele cresceu, ficou distante. Não me visitava, mal atendia minhas ligações. No começo, achei que era falta de tempo, mas logo percebi que ele só vinha quando precisava de dinheiro. Mesmo assim, eu ajudava como podia, esperando que lembrasse de tudo que fiz. Mas essa gratidão nunca veio. Eu via nos olhos dele que eu já não era importante. Meu coração dizia que algo ruim estava para acontecer. A vida me ensinou a não esperar nada de ninguém. Mas nunca imaginei que meu próprio filho me trataria como um peso. Eu estava cansada, sem forças para trabalhar. Só queria um pouco de carinho, um lugar seguro. Mas em vez disso, recebi a maior decepção da minha vida. Eu não sabia, mas ele já tinha decidido o que faria comigo. E quando percebi, já era tarde. Ele ia me abandonar de vez. Meu filho cresceu cercado de amor e cuidado. Fiz de tudo para que ele tivesse um futuro melhor. Paguei seus estudos com sacrifício. Deixei de comprar coisas para mim para dar a ele tudo o que precisava. Quando conseguiu seu primeiro emprego, senti um orgulho enorme. Achei que, a partir dali, ele começaria a reconhecer meus esforços. Mas logo percebi que algo havia mudado entre nós. Ele começou a aparecer cada vez menos em casa. No início, achei normal, afinal ele estava focado na carreira. Mas o que me incomodava era a forma como falava comigo. Antes, ele me contava tudo, mas agora parecia que não tinha tempo para mim, como se minhas palavras o incomodassem. E aos poucos,
As visitas foram diminuindo. Eu tentava entender, pensei que era a correria do dia a dia. O tempo passou e ele se tornou um homem bem-sucedido. Comprou um carro novo, foi morar em um apartamento bonito e começou a frequentar lugares de gente rica. Eu me alegrava com suas conquistas, mas algo me doía. Ele quase nunca me chamava para conhecer sua nova casa, seus amigos. Quando ligava, era sempre para pedir algum favor, e na maioria das vezes era dinheiro. Comecei a notar que ele só vinha me visitar quando precisava de algo. Se eu ligava para perguntar como estava, ele respondia rápido e desligava logo em seguida. Mas bastava precisar de dinheiro que surgia cheio de carinho. Eu via que ele ganhava bem, que sua vida estava confortável. Então comecei a me perguntar, por que ainda precisava tanto do meu dinheiro? No começo eu não via maldade. Era meu filho, e eu faria qualquer coisa para ajudá-lo. Mas comecei a perceber que ele nunca me perguntava se eu precisava de algo. Nunca quis saber se eu estava bem, se precisava de um remédio, de uma conta paga. A única coisa que importava para ele era o que eu podia oferecer. E por mais que doesse admitir, meu coração começou a entender a verdade. Um dia, ele apareceu com uma conversa diferente. Disse que estava com problemas de dinheiro, que precisava de um grande empréstimo para investir em algo importante. Pediu com tanta firmeza que, mesmo desconfiada, não deixei de ajudar. Peguei todas as minhas economias e entreguei a ele. Acreditei que dessa vez ele iria me devolver com gratidão. Mas o que veio depois foi um choque. Depois que entreguei todo o meu dinheiro a ele, esperei pelo menos um gesto de carinho, uma visita mais frequente, uma simples gratidão. Mas nada mudou. Pelo contrário, ele passou a me evitar ainda mais. Meu coração apertava cada vez que ligava e ele não atendia. Quando respondia, era sempre com pressa, como se minha voz fosse um incômodo. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim dizia que eu havia cometido um grande erro. Meses se passaram e meu dinheiro nunca foi devolvido. Um dia, tomei coragem e perguntei sobre o empréstimo. Ele suspirou impaciente e disse que o investimento não tinha dado certo. Falou como se fosse algo normal, como se eu tivesse obrigação de aceitar a perda sem reclamar. Meu peito doeu, mas eu apenas assenti. Eu ainda acreditava que ele se importava comigo, que um dia ele entenderia tudo o que fiz por ele, mas o pior ainda estava por vir. Um dia, ele apareceu com um advogado e me entregou alguns papéis. Disse que eram apenas documentos para organizar meus bens e evitar problemas no futuro. Confiei nele e assinei, sem ler. Afinal, era meu filho. Nunca imaginei que alguém que carreguei no ventre, que criei com tanto amor, pudesse me enganar de forma tão cruel. Os dias passaram e percebi mudanças estranhas. Cobradores começaram a bater na minha porta, contas que eu não reconhecia surgiram do nada. Até que certa manhã, fui ao banco e descobri que minha conta estava zerada. Meu coração disparou. Corri até meu filho para entender o que estava acontecendo e a resposta que recebi me destruiu. Com aqueles papéis que assinei, ele havia passado tudo para o nome dele. Tentei argumentar, mas ele apenas me olhou friamente e disse que era o melhor para mim. Que como eu já estava velha, não precisava mais de tanto dinheiro e que ele saberia administrá-lo melhor. Meu mundo desabou. Meu próprio filho havia tirado tudo de mim sem o menor remorso. Eu não queria acreditar, mas a realidade estava ali, diante dos meus olhos. Eu tinha perdido tudo. Sem dinheiro, sem casa, sem ninguém para me apoiar, fui forçada a aceitar a decisão mais humilhante da minha vida. Meu filho disse que eu não poderia mais morar na minha própria casa, pois agora tudo pertencia a ele. E então, sem demonstrar qualquer arrependimento, me levou até um asilo. Foi ali que percebi que, para ele, eu não era mais sua mãe. Eu era apenas um peso que ele queria se livrar. Quando entrei naquele asilo, senti um frio na espinha. As paredes eram brancas, o cheiro de remédio era forte, e os rostos cansados dos idosos me davam um aperto no peito. Eu não pertencia àquele lugar. Eu tinha uma casa,
uma vida construída com tanto sacrifício. Mas agora não tinha mais nada. Meu próprio filho, a pessoa por quem eu mais lutei, me deixou ali como se eu fosse um objeto velho, sem valor. Tentei conversar, pedir para voltar para casa, mas ele nem me olhava nos olhos. Disse apenas que era o melhor para mim, que eu seria bem cuidada ali. Depois, me deu um beijo frio na testa e saiu sem olhar para trás. Fiquei parada na porta, esperando que voltasse, que dissesse que tudo era um engano, mas ele nunca voltou. Naquele dia, eu soube que estava completamente sozinha no mundo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Passei noites em claro, chorando baixinho, tentando entender onde errei. Eu não era uma mãe perfeita, mas será que merecia aquele destino? Será que todo o amor, todo o sacrifício não significavam nada para ele? As perguntas ficavam na minha mente, mas a única resposta que eu tinha era o silêncio de um telefone que nunca tocava. Eu via outros idosos recebendo visitas, sorrisos, abraços. Filhos e netos vinham trazer doces, presentes, carinho. Mas para mim, nunca vinha ninguém. Toda vez que o portão se abria, meu coração acelerava de esperança, mas a cada dia que passava, essa esperança se tornava mais fraca. Meu filho tinha me apagado da vida dele. E eu, que passei a vida inteira cuidando dele, agora não passava de uma lembrança incômoda. A rotina no asilo era sempre a mesma. Acordava cedo, tomava remédios, fazia as refeições em horários certos. O tempo parecia não passar. Mas o pior não era isso. O pior era olhar no espelho e ver uma mulher que já não reconhecia. Uma mulher sem brilho nos olhos, sem forças, sem futuro. Eu sentia que minha vida tinha acabado ali, naquele quarto pequeno, longe de tudo o que um dia foi meu lar. Um dia, sentei no jardim e fechei os olhos. Senti o vento no rosto e pensei, será que foi para isso que vivi tanto? Será que foi para acabar esquecida, sem amor, sem nada? Mas naquele momento, uma voz suave me tirou dos pensamentos. Era uma senhora ao meu lado que sorriu e segurou minha mão. Aqui ninguém está sozinho, ela disse. Eu não sabia, mas aquele encontro mudaria tudo. Os dias no asilo eram longos e solitários. Eu me sentia como um peso esquecido, alguém que já não tinha mais importância para o mundo. Olhava pela janela e me perguntava se meu filho sequer lembrava que eu existia. Será que, em algum momento, ele sentia minha falta? Será que se arrependia? Mas os dias passavam e a resposta era sempre a mesma: silêncio. Ele nunca ligava, nunca perguntava por mim. A comida era sem gosto, as noites eram frias e os corredores grandes e escuros. O tempo ali se arrastava e eu já não via sentido em nada. Sempre fui forte, sempre lutei, mas agora me sentia derrotada. Eu não queria mais lutar. Tudo o que eu queria era desaparecer, deixar de sentir essa dor no peito, essa tristeza que parecia nunca ter fim. Mas a vida, de alguma forma, sempre encontra um jeito de surpreender. A senhora que segurou minha mão no jardim se chamava Dona Lúcia. Era uma mulher de olhar sereno e sorriso sincero. Aos poucos começamos a conversar e descobri que sua história era parecida com a minha. Ela também foi deixada ali pela família, também conheceu a dor do abandono. Mas diferente de mim, ela tinha algo que eu já tinha perdido: esperança. Minha filha, a vida ainda não acabou. Se você está aqui, é porque ainda tem algo a viver, ela me disse um dia. Suas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava. Pela primeira vez em meses, senti um calor no coração. Talvez eu ainda pudesse encontrar um motivo para seguir em frente. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Com o tempo, comecei a observar melhor as pessoas ao meu redor. Muitos ali tinham histórias parecidas com a minha. Muitos foram deixados para trás por aqueles que mais amavam, e ainda assim, encontravam forças para sorrir, para continuar. Percebi que não adiantava chorar pelo que perdi. Eu precisava encontrar um novo propósito, um novo motivo para viver. Foi então que comecei a me abrir mais, a conversar com outros idosos,
a dividir minhas dores e ouvir as deles. E pouco a pouco, aquela dor insuportável dentro de mim começou a dar lugar a algo novo. Eu não sabia ainda, mas minha vida estava prestes a mudar. E tudo começou no dia em que um dos funcionários do asilo trouxe uma notícia inesperada. Numa tarde qualquer, enquanto eu conversava com Dona Lúcia, uma funcionária do asilo se aproximou e disse que alguém queria me ver. Meu coração disparou. Seria meu filho? Será que finalmente ele tinha percebido o erro que cometeu? Levantei apressada, sentindo um medo. Mas quando cheguei à sala de visitas, não era ele quem estava lá. Era um advogado segurando uma pasta cheia de documentos. Ele se apresentou e disse que trabalhava para um antigo amigo do meu falecido marido. Fiquei confusa. O que ele queria comigo? Então ele abriu a pasta e me mostrou alguns papéis. Meu coração quase parou quando ouvi suas palavras. Dona Helena, seu falecido marido deixou um dinheiro em conta poupança há muitos anos e nunca retirou o dinheiro. Agora, esse valor pertence à senhora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele continuou explicando que na juventude meu marido fez alguns investimentos. Mas os anos passaram e aquele pequeno investimento se transformou em uma fortuna. O dinheiro estava lá, esperando para ser retirado. Eu, que achava que não tinha mais nada, descobri que era milionária. Era inacreditável. Minha cabeça girava. Eu passei fome, fui humilhada, jogada em um asilo como se fosse um lixo. E o tempo todo eu tinha uma fortuna esperando por mim. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O advogado me mostrou outro documento e disse: seu filho tentou retirar esse dinheiro meses atrás, mas ele não tinha direito legal sobre ele. Meu sangue gelou. Meu próprio filho sabia desse dinheiro e tentou pegar para ele. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor que eu sentia se transformou em uma força que eu não sabia que existia. Eu passei a vida inteira me sacrificando por alguém que nunca me valorizou. Mas agora, eu tinha uma escolha. E pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi a mim mesma. Eu não deixaria meu filho se aproveitar mais de mim. Eu usaria esse dinheiro para recomeçar. Olhei para o advogado e perguntei o que precisava fazer para retirar o valor. Ele sorriu e disse que tudo já estava encaminhado. Dentro de poucos dias, eu teria todo o dinheiro em minhas mãos. E foi assim que, de uma hora para outra, minha vida mudou completamente. Eu entrei naquele asilo como uma mulher abandonada e sem esperança. Mas agora, eu era uma mulher rica e pronta para dar o troco em quem me fez sofrer. Depois que o advogado saiu, me sentei sozinha no quarto e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma escolha. Passei a vida inteira me sacrificando por meu filho, dando tudo a ele, e no fim fui descartada. Mas agora, eu não era mais a mulher frágil que ele abandonou. Eu tinha dinheiro, eu tinha poder. E dessa vez, eu não deixaria que ele me usasse. Era a minha chance de dar a volta por cima. Pensei em tudo o que sofri, em todas as noites em que chorei naquele asilo, esperando uma visita que nunca veio. Meu filho sabia desse dinheiro e tentou